Esta é mais uma palestra da série Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E hoje nós vamos falar sobre o registro fóssil. Quais seriam as evidências, quais seriam as indicações que o registro fóssil nos dão sobre as nossas origens. Nós vamos falar o seguinte: nós não vamos discutir posições filosóficas e teológicas, a gente não quer considerar o que você leu na Nature, na History, na Isto É, na Discovery, mas a gente quer analisar as evidências. E hoje nós vamos falar sobre um conjunto específico de evidências, as evidências científicas registradas no Museu da Vida, o registro fóssil. Então nós vamos deixar a nossa subjetividade lá em casa, nós queremos avaliar os dados, as evidências, os efeitos que estão aí no Museu da Vida, o Museu Natural da Vida, o registro fóssil. As evidências científicas que lá estão registradas apontam para o quê? Qual seria a melhor inferência? Design inteligente ou evolução cega, despropositada, produzida por processos naturais não guiados? Então, o que o registro fóssil nos diz? Quando nós vamos ali analisar o registro fóssil, o que nós observamos no registro fóssil? O naturalismo costuma propagar que o registro fóssil é uma das maiores evidências de que realmente evoluímos, de uma evolução cega não guiada. Mas será? Será que é verdade? Quando nós olhamos o registro fóssil, o que a gente observa no registro fóssil? Primeiro, a evolução lenta, gradual e sucessiva ali não se vê. Nós vamos no registro fóssil e a gente vê que não tem vida, e de repente aparece uma explosão de vida. Praticamente todas as formas básicas de vida são formadas praticamente de uma vez, num único segundo geológico. As explosões cambrianas, tantas outras explosões. Então os processos naturais lentos, graduais e sucessivos não estão lá. E as formas transicionais? Será que nós observamos no registro fóssil uma forma de vida que vai se transformando de uma forma realmente drástica até chegar a uma outra? Não, a gente vê o quê? Que as formas aparecem e algumas desaparecem quase que inalteradas. Elas aparecem lá e a gente vê por todo o registro fóssil que elas ficam praticamente inalteradas, do jeitinho que elas aparecem. Elas ou ficam lá ou elas desaparecem. E as mudanças direcionadas fixas, será que a gente vê realmente no registro fóssil um dino lenta, gradual e sucessivamente se transformando num canário? Será que a gente vê lá as formas transicionais que deveriam lá estar? Não, elas não aparecem lá, mas a evolução diz que o registro fóssil é a maior prova de que realmente evoluímos. Será? E o que nós observamos no registro fóssil? No registro fóssil, se a evolução realmente ocorreu, o que a gente devia observar? No início, poucas formas básicas de vida. E a partir do momento em que a gente vai progredindo através das camadas, o que nós deveríamos observar? Mais e mais e mais formas básicas de vida. O número deveria aumentar. Mas o que a gente observa? Exatamente o contrário. No início, nas explosões, nas grandes explosões de formas básicas na vida, nós temos várias formas, um número muito grande. E as camadas mais superiores, o que a gente observa? Que as formas básicas de vida diminuem. Elas estão mais diversificadas, mas o número de formas básicas de vida é menor. Exatamente o contrário do que nós deveríamos esperar para um processo lento, gradual e sucessivo. Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos que já habitaram esse planeta, uma vez disse o seguinte: a extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam nossos livros-texto têm dados somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. O resto é inferência.
por mais que razoável, não é a evidência dos fósseis. Eu quero destacar que isso nunca foi visto nas rochas. A evolução nunca foi vista nas rochas. As evidências no Museu da Vida não estão lá. Então, como cientistas honestos, podemos chegar e dizer, encarar a sociedade, encarar os nossos alunos numa sala de aula e dizer o registro fóssil é a maior prova da evolução, quando as formas transicionais não estão lá. Quando Stephen Gould, um dos maiores paleontólogos, diz que não, nunca foi visto nas rochas. E a explosão cambriana? Quando você vai olhar no registro fóssil, de repente, na explosão cambriana, você tem formas rudimentares de vida e, de repente, bum! Todas as formas básicas de vida conhecidas hoje você encontra na explosão cambriana. E alguém já fez alguns cálculos e disse o seguinte, se você considerasse que todo o tempo desse planeta, da vida desse planeta, tivesse 24 horas, a explosão cambriana ocorreu em 2 minutos. Então é um piscar de olhos geológico. Então parece, pela explosão cambriana, parece que a evolução é um processo muito rápido. Ela não é lenta, gradual e sucessiva. Ela ocorre numa explosão. São saltos quânticos de evolução, mas será? E as formas rudimentares de vida que os biólogos nos dizem, né, que nós encontramos lá no registro fóssil, será que essas formas rudimentares de vida são realmente rudimentares? Quando nós analisamos o tribolita, essa forma rudimentar de vida, o que a gente observa? Praticamente tudo que nós temos na vida hoje, nós encontramos nesse animal. Tem ATP sintase, tem ribossomos, tem toda aquela maquinaria molecular, robôs moleculares, nós temos paredes moleculares dupla camadas, toda a maquinaria da vida complexa e extremamente sofisticada você encontra nesse animal. O olho do tribolita é um espetáculo de ótica, um jogo de cristais. Então, as formas rudimentares de vida que nos dizem que existem, que são encontradas no registro fóssil, nós não vemos lá. E os fósseis vivos? Vocês conhecem a história do selacanto. Aparece em muitos livros de biologia como a forma transicional entre os peixes e os mamíferos. Havia ali, né, evidências do desenvolvimento das pernas, que segundo o modelo naturalista se desenvolveu enquanto o peixe ainda estava dentro d'água. Então o selacanto era tido como um animal extinto há 200 milhões de anos, uma forma transicional entre os peixes e os mamíferos, e está lá em muitos livros de biologia. Mas por ironia do destino, o que aconteceu? Novamente lançaram as suas redes, um homem lançou as suas redes, e o que eles pescaram? Há poucos anos atrás, um selacanto. E hoje o selacanto é conhecido, ele habita os mares desse planeta, ainda está lá. E quando pegaram o selacanto de hoje, compararam com o selacanto que havia hipoteticamente sido extinto há 200 milhões de anos atrás, o que se percebeu? Que o selacanto de hoje é praticamente idêntico ao selacanto de 200 milhões de anos atrás. Fósseis vivos. Então, o que nos diz os fósseis vivos? A explosão cambriana nos diz que a evolução é muito rápida. Mas aí os fósseis vivos nos dizem o quê? Que a evolução é extremamente lenta, 200 milhões de anos e não mudou o peixe. E as tartarugas? Tartaruga, você vai ter que admitir, não é? Talvez seja um dos bichos mais exóticos que habitam nesse planeta. Aquela casca, aquela cobertura, né, perfeita, que protege esse bicho, né, dos impactos, funciona como a sua casa. Então, um espetáculo de engenharia, uma obra de arte de engenharia civil que nós temos ali naquela tartaruga. Aí você vai olhar no registro fóssil que você vê. Tartaruga, 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 tartaruga. Essa é a forma mais antiga conhecida no registro fóssil de uma tartaruga. Qualquer semelhança, não é, com a tartaruga atual seria mera coincidência. Se realmente
A tartaruga evoluiu por um processo natural não guiado. O que nós deveríamos encontrar no registro fóssil? Uma tartaruga com casquinho um pouco menos sofisticado. Um casco um pouco mais simples, um pouco mais resistente. Não seria assim? Mas o que a gente vê no registro fóssil? Tartaruga, gente. Sempre foi tartaruga. Do jeitinho que a gente conhece. E no Museu da Vida isso está lá, registrado. E os homens? Já te disseram que você evoluiu do macaco, não é? Quantos e quantas formas transicionais foram encontradas, foram anunciadas na Nature, na Science, no Jornal Nacional. Olha, encontraram um ancestral entre os homens e o macaco. Mas será que isso é verdade? Será que realmente os fatos indicam que o homem evoluiu do macaco? Ou será que não? O que aconteceu, por exemplo, com o homem de Piltdown? O elo perdido em muitas publicações por mais de 40 anos. O que se descobriu? Fraude baseada em um crânio humano e na mandíbula de um orangotango. O homem de Nebraska. Uma fraude com base em um único dente de um tipo raro de porco. O homem de Java. Fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco. O homem de Neandertal, você já ouviu falar sobre ele? Seus livros de biologia, tantas e tantas reportagens sobre o homem de Neandertal. O elo perdido entre os homens e os macacos, retratado como um encurvado macaco-homem. Mas será? O que se descobriu? A postura encurvada era devido a uma doença. Apenas uma variação da espécie humana. A Lucy tem sido considerado um elo perdido há anos. O que se descobriu recentemente sobre a Lucy? Apenas um chimpanzé pigmeu que andava um pouco mais ereta do que alguns outros primatas. E o Homo erectus e tantos outros elos perdidos. O que acontece com esses elos perdidos? A ciência mostra o quê? Ou é uma fraude ou um grande engano. E a gente vê esse símbolo, é um ícone da evolução. Nós estamos também vendo aqui no nosso cenário, você encontra na internet, se você vai entrar no Google e colocar ali evolução, figuras, a primeira figura que vai aparecer com certeza é essa. A gente vê ali o macaco evoluindo lenta, gradual e sucessivamente até chegar ao homem moderno. Mas será que isso é verdade? Se isso é realmente verdade, se o registro fóssil é realmente prova da evolução, o que a gente deveria encontrar no registro fóssil? As formas transicionais não deveria ser assim? Mas a gente vai no registro fóssil, o que a gente encontra? Milhões e milhões e milhões de macacos ali fossilizados. Macacos. Macacos com M maiúsculo, com todas as estruturas biológicas, químicas e físicas de um macaco. E a gente vai no registro fóssil e a gente encontra o que mais? Milhões e milhões e milhões de homens ali fossilizados, com a estrutura de homem, com a morfologia de homem. E o que a gente simplesmente não encontra? As formas transicionais. Então, aonde essas formas transicionais habitam? Da onde que se tiraram as evidências para construir esse ícone da evolução? Você sabe aonde que elas realmente habitam? Na imaginação dos biólogos evolucionistas. Nos livros didáticos sobre a evolução. O único lugar nesse planeta em que essas formas transicionais, ícone da evolução, são encontradas. Formas transicionais. Vamos falar de um outro exemplo clássico, que eu acho assim, talvez, o mais sério em relação às formas transicionais. O que o professor de biologia te ensinou? Como é que os pássaros evoluíram? Evoluíram de dinossauros. Você imagina? Dá uma olhada aí nesse esquema que nós estamos mostrando. Será, gente, um dinossauro? Um bicho que foi criado para correr, com estrutura óssea, com músculos feitos para correr, com ossos duros, resistentes, pesados. Um bicho que corria, que caçava no chão. Será que, de repente, esse bicho resolve voar, tem esse desejo de voar,
e lenta, gradual e sucessivamente, como esses esquemas que nós encontramos nos nossos livros de biologia. Ele começa a desenvolver uma asa e transforma toda a sua arquitetura química e molecular e bioquímica para que ele possa habilitar o seu voo e agora se transforma nessa máquina de voar. Será que isso faz sentido ao nível molecular? Quando nós avaliamos a estrutura óssea, muscular das aves, voar, gente, é coisa de profissional. Para voar, você precisa da estrutura muscular correta, você precisa do DNA para voar. Você precisa ser feito para voar, você precisa ter ossos que permitam o voo, leves, resistentes. Você precisa ter toda uma arquitetura e uma engenharia que te faça voar, como nós estamos vendo nesses slides. Você precisa de penas, você precisa de encaixes perfeitos nessa pena. Essa pena, a asa tem que funcionar como uma cama elástica. É uma engenharia. Voar, gente, é coisa de profissional. Nenhum dinossauro que deseje voar vai desenvolver, através de processos lentos, graduais e sucessivos, uma maquinaria espetacular como essa de voo. Mas aí, quando nós vamos olhar o registro fóssil, nós temos que explicar, na realidade, 3 milagres que ocorreram na vida. Porque, na realidade, não existe apenas uma espécie que voa, os pássaros. Mas nós temos pássaros, nós temos borboletas e nós temos morcegos. E cada um desses animais, cada uma dessas formas de espécies voadoras usa uma estratégia diferente de voo. Pássaros usam penas, borboletas usam uma membrana celular proteica e morcegos usam o quê? Pele sobre ossos. Verdadeiros milagres de transformação genética e molecular para fazer com que espécies terrestres tenham se transformado em 3 momentos distintos da história da evolução desse planeta em espécies voadoras. Mas aí você vai no registro fóssil, no Museu da Vida, e se pergunta, será que pássaros têm um ancestral? Será que borboletas teriam um ancestral? Será que morcegos teriam um ancestral terrestre? Mas você vai olhar no registro fóssil, o que você vê? Como a gente está vendo nesse slide. Pássaro sempre foi pássaro. Olha as formas mais antigas conhecidas dessas espécies que estão ali no registro fóssil. Borboleta sempre foi borboleta. Morcego sempre foi morcego. Mas aí você vai na aula, você vai na sua aula de biologia, os professores falam, gente, realmente, o morcego evoluiu de quê? O que será que nos contam sobre a evolução do morcego? Nos contam que o morcego evoluiu de ratos. Será que isso faz sentido? Então, num site da Universidade de Edinburgh, outro dia eu vi e estava lá, a história da evolução dos morcegos. Evoluíram de ratos. E a história vai mais ou menos assim. Os ratos tinham hábitos diurnos. Mas, como tinha muito predador durante o dia, o que acontece com esses ratos? Eles agora desenvolvem hábitos noturnos. Muito bem, esse seria o primeiro passo para evoluir um rato em morcego, porque nós sabemos que os morcegos têm hábitos noturnos. Então, muito bem, o processo está funcionando bem até esse momento. Mas aí o que acontece com os ratos que agora têm hábitos noturnos? Mesmo durante a noite, tem muito predador terrestre e aí agora o rato sobe nas árvores. Muito bem, etapa 2 do processo de evolução cumprida. Os ratos agora têm hábitos noturnos e habitam as árvores. Mas chega no momento, no processo evolutivo, que a descrição vai mais ou menos por aí. A partir do momento que esses ratos estão agora com hábitos noturnos e estão habitando as árvores, o que eles fazem? Literalmente se lançam para o voo. Será que isso faz sentido ao nível molecular? Será que nós podemos encarar os nossos alunos e com sinceridade dar essa aula da evolução do rato para os morcegos? Um bicho feito para andar no solo, de repente está sobre uma árvore à noite e literalmente se lança para o voo. Então, gente, concluindo, o que acontece com o registro fóssil? Eu gosto muito dessa frase de Charles McCombs.
Ele disse uma vez: a evolução espera que você não saiba química. A evolução espera que você não saiba ciência, que você não avalie a metodologia científica. A evolução espera que você não saiba avaliar as evidências ao nível molecular. A evolução espera que você não saiba química, por quê? Porque as moléculas da vida falam e elas não mentem. Elas funcionam como as verdadeiras caixas pretas desse universo e dessa vida. Quando você avalia a vida ao nível molecular, do ponto de vista químico, o que você percebe? Será que processos naturais não guiados teriam a chance de ter criado esse universo e essa vida que nós observamos? Ou será que ali nós temos evidências claras para um design inteligente e evidente? E eu gostaria de expandir essa frase de Charlie McCombs, não só para envolver a química, mas como a palestra de hoje foi sobre o registro fóssil, o que eu acho também, não é que a evolução espera que você não saiba não só química, mas que você também não saiba paleontologia. Porque quando você avalia o registro fóssil, o museu da vida, quando você vê ali as evidências, quando você checa contra as duas causas possíveis, o design inteligente e os processos naturais não guiados, o que você observa? Você observa ali que os fósseis também falam. E o registro fóssil ali estabelecido tem uma mensagem clara: design inteligente e evidente, a única causa conhecida, suficiente e suportada nas evidências para a vida nesse planeta, nesse universo. Então essas são as evidências. É o que a ciência nos fornece através do registro fóssil sobre a causa do universo e da vida. E se você gostou desse debate, gostou da discussão, se você concorda ou discorda dos argumentos que foram colocados aqui, não deixe de acessar o nosso site, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Acesse o nosso site, o endereço vai aparecer aí em breve, você vai ver no final da palestra. Leia os capítulos, conheça os argumentos a favor da teoria que está contra-revolucionando o mundo, a teoria do design inteligente. Como a ciência hoje descobriu, através da sua metodologia científica, através das evidências, que realmente uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Até a próxima. Muito obrigado.